Olá, tudo bem? Física em casa. Vamos falar hoje sobre as leis de Kirchhoff. O que são as leis de Kirchhoff? Leis de Kirchhoff é um sistema que você pode aplicar a um circuito elétrico e você, através da resolução de um sistema de equações, chega a determinar os resultados desse circuito. Algumas coisas são importantes a gente entender. Primeiro que, se falamos de leis de Kirchhoff, essas leis já estão embutidas dentro da ideia que a gente conhece lá da eletricidade. Então, que ideia é essa? A primeira lei de Kirchhoff diz respeito ao seguinte, sobre as correntes. Que as correntes que chegam no nó, somadas, têm que ser igual às correntes que saem de um nó. Então, a primeira coisa é o que é um nó, né? Nó é qualquer lugar, gente, onde você tenha 3 ou mais fios reunidos. Então, por exemplo, suponha que eu tenha isso aqui, ó, num circuito, onde eu sei que chega aqui uma corrente, ó, I1, chega aqui uma corrente I2, e sai desse lugar uma corrente I3 e uma corrente I4. Então, esse seria um exemplo aqui, ó, de um nó, esse ponto que tem 4 ligações, 4 fios ali. Então, o que diz a primeira lei de Kirchhoff? Que as correntes que chegam no nó, a soma tem que ser igual às correntes que saem do nó. Ou seja, algo muito simples, né? Imagine que você tenha lá 2 canos com água que chegam num lugar onde tem uma emenda e 2 canos saindo. É lógico que se aqueles 2 canos juntos trazem 10 litros de água por minuto, os 2 que dão saída juntos vão ter que dar 10 litros por minuto. Não tem como desaparecer no meio do caminho aquele fluxo de água. Aqui é um fluxo de elétrons, uma corrente. Então o total da primeira lei aqui, ó, total de corrente que chega no nó, I1 mais I2, tem que ser igual ao total que sai de um nó. Isso, qualquer que seja o nó que você tem no seu circuito, tá? Agora, isso aí, ó, eu vou mostrar como que é a lei de Kirchhoff através desse circuito aqui em cima. Então, nesse circuito, a primeira pergunta é: onde está o nosso amigo nó? Não tem, né? Não tem nenhum lugar ali, ó, onde correntes se juntaram ou correntes se dividiram, certo? Então, o uso, né, da lei de Kirchhoff para o caso de um circuito que não tenha nó, aquele circuito que a gente chamou de malha única, é um percurso único, ele se restringe a usar a segunda lei de Kirchhoff. O que é a segunda lei? A segunda lei vai falar para a gente o seguinte, ó, que se você calcula a DDP, lembra-se que a DDP ela é calculada entre 2 pontos, DDP de A até B. Certo? Agora, o Kirchhoff diz o seguinte, se você calcular a DDP de um ponto até ele mesmo, esse resultado tem que dar 0. Ou seja, também não tem nada demais nessa aí, né? Qual que é a diferença entre a tensão no ponto A e a tensão no ponto A? É o A e o A, eles são iguais, então a diferença é 0. Então, aí que vem. Como que eu uso isso? Ó, como que eu uso? Primeiro, quem é o ponto A? Qual é o ponto do seu circuito que você usa para qualquer ponto? Essa é uma coisa boa. Você escolhe um ponto qualquer do seu circuito. Pode ser esse aqui, Daria, ó. Pode ser esse aqui, o ponto A? Pode. Então, se você sair do ponto A e voltar até o ponto A, somando todas as tensões que tem pelo caminho, o resultado vai ter que dar 0. Tá? Então, como que eu analiso essas tensões? Então, primeiro, nós temos 3 elementos que podem aparecer num circuito elétrico, né? Um resistor, um gerador e um receptor. Ok? Como que eu calculo
a DDP do resistor primeiro. A DDP do resistor é R vezes I. Ou seja, nesse circuito tem que ter uma corrente. Tem que ter uma corrente. Como que é a corrente? Ah, depende do gerador, né? A corrente sai da placa grande, da positiva do gerador. Então essa é uma outra coisa que é importante no caso da lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff, ela não exige que você saiba como que é a corrente no seu circuito. Você pode imaginar que ela é num sentido e depois descobrir que ela é no outro, exatamente o oposto. Então a gente poderia aqui estar falando que nesse ponto chegam 3 correntes, que essa aqui não é para esse lado aqui, ó, é para o outro, é outro sentido. Pode ser que cheguem 3 correntes e tudo saia por aqui. Ou seja, como que eu descobriria isso? Calcularia essa corrente. Se eu marquei num sentido e o resultado deu positivo, tá certo, é naquele sentido. Se você marcou num sentido e o resultado deu negativo, ela não é para lá, ela é o contrário. Entendeu? Então, veja, ó, nesse circuito aqui, eu vou falar assim, ó, existe uma corrente que percorre esse circuito que é nesse sentido aqui, ó, vamos marcar. Uma corrente que saia daqui I, desce, portanto, aqui, vem aqui para a esquerda e sobe aqui, retornando lá em cima. Beleza. Eu escolhi um sentido da corrente e aí eu resolvo o problema pensando nesse sentido. E vejo se o I ali, que não é uma coisa desconhecida, uma incógnita, né? Eu vejo se deu positivo ou não, tá? Normalmente a gente pensa sempre no cara que tem o maior valor aqui, que deve ser o gerador, mas não é isso que manda. Por quê? Porque pode ser que ele esteja num sentido e eu tenha outros 2 que são menores, mas juntos funcionam como um gerador. E aí esse não é o gerador, ele passa a ser o receptor. Tá? Então as leis de Kirchhoff ajudam nesse sentido também. Você não sabe fazer uma análise, e na verdade não é que não sabe, gente. É porque às vezes o circuito não dá para fazer uma análise de cara de quem é o gerador e o receptor. Então a gente faz essa suposição e resolve. Então, ó, veja, eu escolhi o sentido da corrente e agora eu preciso sair do ponto A e voltar no ponto A. Eu faço isso como? Eu faço isso através de um caminho escolhido. Esse caminho aqui, ó, alfa. Então são 2 coisas que eu marco na figura. Aquele sentido da corrente, que eu imagino que seja, e o sentido que eu vou sair do ponto A para voltar no ponto A. Não precisa ser o mesmo, pode ser o oposto, tá? Não tem o menor problema. Então aí, ó, eu monto. Como é que eu analiso a DDP? Se eu vou sair do ponto A para voltar nesse ponto, andando nesse caminho alfa aqui, ó, veja que se eu descer aqui, a primeira coisa que eu encontro é um resistor. Se eu encontro o resistor, qual que é a DDP? Isso andando no caminho alfa. É R vezes I. 5 vezes I. Se eu marquei a corrente por um lado e eu estou indo naquele sentido, é positivo que aparece. Se você marcou num sentido e você está vindo no sentido oposto, é negativo que você vai colocar. Tá? Então passo num resistor RI. Continuo, desço, chego aqui. Chego onde? Na placa grande. Se eu chego na placa grande, lembra que a placa grande representa o polo positivo, a pequena é o negativo. Então, se você chega na placa grande, você coloca o valor 4 volts, 4. Né? RI quando for resistor. Quando for um gerador ou receptor, você coloca o valor da força eletromotriz, o valor da tensão, 4. Subo, outro resistor, RI, 3I. 3I. Positivo ou negativo? Corrente é para cima e eu também estou indo para cima, então é mais RI. Viro, venho aqui, chego na placa negativa. Cheguei na placa negativa, então vai ser negativo. Menos 20 volts. Menos 20. Com isso, eu venho e chego, volto no ponto A. Se eu voltei no ponto A, esse resultado tem que dar 0. Portanto, o que aconteceu? Apareceu uma equação e essa equação só tem uma incógnita que é a corrente I. E aí você resolve e calcula a corrente I. Beleza? 3i com 5i vai dar 8i.
4 positivo com menos 20 vai dar menos 16. Vou jogar lá para a direita, vai virar mais 16. Consequentemente, o I, o 8 está multiplicando, vai dividindo 16 por 8, 2 amperes. Então veja, ó, calculei a corrente e ela deu positiva. Então se ela deu positiva, se o I é maior que zero, isso quer dizer que o sentido na figura é correto. E, além do mais, se o sentido está correto, veja, ó, para esse cara aqui de cima, a corrente está saindo da placa positiva. Então, saindo da placa positiva, então ele é um gerador. Se você não sabia analisar isso, agora você sabe. Nesse outro cara aqui de baixo, ó, a corrente está saindo aqui desse lado esquerdo, saindo da placa negativa. E essa corrente está certa. Então, se sai da placa negativa, então esse cara é um receptor. Sempre que sai da positiva é um gerador, quando sai da negativa é um receptor. Tá? As leis de Kirchhoff, elas são para ser usadas assim, gente. Ó. Você monta equações. Quantas equações? Aqui bastou uma equação que resolveu tudo? Você monta uma equação a mais do que o número de nós. Como nesse circuito malha única tinha 0 nó, não tinha nó, então bastava uma equação. Vamos ver depois um outro exemplo, onde eu tenho um circuito que tem 2 nós. Então 2 nós, sempre preciso de uma equação a mais que o número de nós. Se eu tenho 2 nós, então eu vou precisar de 3 equações. Essas 3 equações me matarão o problema. Beleza? Então, mas isso vai ser no próximo exemplo nosso. Tá bom? Fique em casa, física em casa.